Nós começamos a edição de hoje com as perguntas que não querem calar sobre o desabamento na 210 Norte. Existe algum culpado? O que acontece a partir de agora? Quem vai arcar com os prejuízos? E ainda, outros prédios do plano piloto correm o mesmo perigo? Bloco C, quadra 210 da Asa Norte. Era manhã de domingo quando o piso sobre a garagem veio abaixo. Os moradores acordaram no maior susto. A gente sentiu o chão tremer, estava dormindo, acordou sem saber nada, a gente desceu do jeito que estava. Peguei meu filho, meu cachorro, a gente desceu, porque teve a notícia que o prédio estava desabando. 23 carros ficaram soterrados, perda total. Entre eles um Jaguar avaliado em R$300 mil. Mas o que mais importa é que não houve vítimas. Graças a Deus, os cães farejaram e não tem nenhuma vítima. O prédio não corre perigo de desabar, mas o serviço de água e esgoto continua cortado. A gente passou o dia todo fora e veio à noite só para dormir. Mas a gente não pretende continuar dormindo. Se demorar um pouco mais, a gente vai buscar um hotel, alguma coisa, porque não tem como ficar aqui, né? Milhares de brasilienses passaram um domingo apreensivos por conta dessa história e só ficaram tranquilos depois de ter a certeza de que não havia feridos. A partir de agora, é entender o que aconteceu, né? Felipe Malta, boa noite para você. Os especialistas dizem o que aconteceu, por que teve esse desabamento? Oi, Willy, boa noite para você, boa noite a todos em casa. Então, foram 3 fatores somados. Primeiro, a falta de impermeabilização ali do solo, que não deixou a água escorrer normalmente, provocou infiltração na estrutura. Segundo, que essa infiltração, com o passar do tempo, foi corroendo as ferragens. E terceiro, que choveu muito nos últimos dias e aí o solo encharcado pesou demais sobre essa estrutura que já estava debilitada. Tudo isso, o resultado foi o que a gente viu, esse susto que passaram os moradores da 210 Norte. Agora, o mais importante é o seguinte, ninguém ficou ferido, o prédio não corre o risco de desabar, mas os deslizamentos de terra e as rachaduras aumentaram de ontem para hoje e por isso existem algumas providências que precisam ser tomadas imediatamente. Quem tem as informações é a repórter Evne Araújo, que está lá ao vivo na 210 Norte. Boa noite, Evne, é com você. Oi, Felipe, boa noite a todos. A previsão é que os escombros comecem a ser retirados ainda hoje. Essa é uma orientação da Defesa Civil, já que com esse período chuvoso o risco é de deslizamento de terra. Agora, amanhã, um técnico, um engenheiro, vem fazer aí uma vistoria para emitir um laudo para a gente finalmente descobrir o que aconteceu, o que causou esse desabamento. Hoje foi um dia de muito trabalho por aqui. Os moradores estão mais calmos, apesar de ainda estarem com os elevadores desligados e sem água. Hoje eu acompanhei essa tarde aqui no prédio. Técnicos da Defesa Civil vistoriaram o edifício no fim da tarde e constataram as rachaduras no chão e o deslizamento de terra aumentaram. A Defesa Civil está exigindo que num prazo máximo de 24 horas se comece a tirar os escombros para evitar carreamento de terra para dentro da garagem, entupimento das canalizações e em função desses entupimentos, enchimento e aqui pode virar uma verdadeira piscina ali embaixo. Apesar disso, a Defesa Civil reafirma que o prédio não corre riscos. Outra medida tomada hoje foi fechar a área externa com tapumes. Tudo para evitar acidentes com pedestres, já que o desabamento foi bem próximo à calçada. Além disso, uma empresa foi contratada para fazer uma rede de água e esgoto provisória, o que vai permitir que os moradores voltem à rotina normal. A equipe vai trabalhar sem parar para que tudo esteja pronto até amanhã de manhã. Com o incidente, moradores de outros condomínios da 210 Norte ficaram preocupados e já contrataram serviços de engenharia para checar as estruturas. Cada vez mais os síndicos estão sabendo as suas responsabilidades de assumir um condomínio que teremos que preservar a vida. E a vida dos moradores se preserva com manutenções prediais. Pois é, o desabamento lá na 210 Norte, no bloco C, levou uma mutirão de vistorias. 11 síndicos já se mobilizaram para contratar engenheiros que possam avaliar como estão as estruturas dos prédios lá da quadra.
E a Defesa Civil alerta o seguinte: isso deve ser feito de forma periódica e não só nos prédios do plano piloto, que muitos deles têm até 40, 50 anos de construção, como em todos os prédios que são construídos. E a orientação do Conselho de Engenharia é que esse tipo de vistoria seja realizada pelo menos a cada 5 anos, viu, Willy? E quem vai pagar, Felipe, todo esse prejuízo? O pessoal tem seguro, não tem? Então, a gente conversou com alguns moradores lá do Bloco C, da quadra 210 Norte, eles disseram pra gente que com relação aos carros, eles já acionaram as seguradoras e os corretores estão dizendo que essa é uma situação inédita. Então, neste momento, seguradoras e segurados estão avaliando os contratos, as apólices, para saber se o desabamento de um prédio sobre os carros é uma situação coberta por esses seguros. Agora, com relação às obras que devem ser feitas nesse prédio, que muitos engenheiros já falam que isso deve passar dos milhões de reais, o prédio também tem seguro. E os condôminos, então, do Bloco C da 210 Norte estão mais tranquilos, justamente contando que essa seguradora vai arcar com boa parte desses prejuízos. Willy.